para você definir vereadores e prefeitos. 1h43 em Belém. Meus amigos, o assunto mais comentado hoje é aquele que a gente tratou no programa de ontem, dando conta da cassação do mandato do senador Beto Faro. Isto pode ser concretizado muito em breve. Em outras palavras, o que está acontecendo, na verdade, é que este processo que deve cassar o Beto Faro por compra de voto já deveria ter acontecido há muito tempo. Ninguém consegue entender por que este processo ainda adormece no Tribunal Regional Eleitoral. As provas contra o senador Beto Faro são provas contundentes. Na edição de ontem, nós mostramos o que de fato vai levar à cassação aí do Beto Faro. O que se fala aos quatro cantos é que o Beto Faro não tem palavra. Não é um político de palavra. E isto não é bom para a reputação de um senador da República. O que se fala aos quatro cantos, isto se deu ontem, a partir do momento em que trouxemos o assunto em pauta, é de que o Beto Faro teria traído todos aqueles que o ajudaram a chegar ao cargo de senador, entre os quais o próprio deputado estadual Irã Lima, onde este se sente traído pelo senador Beto Faro. Não só ele, como também outros se sentiram traídos pelo senador Beto Faro. Muito bem, o que é que está acontecendo? Nós vamos ao doutor Wendel Elson, mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde, Nonato. Na sessão plenária do TRE Pará, ocorrida dia 10 de setembro, agora recente, o desembargador Dr. Leonan Cruz, que é o presidente do TRE Pará, ele cobrou do juiz eleitoral, Dr. Rafael Fecuri, o andamento do processo eleitoral que está investigando condutas ilícitas eleitorais do senador Beto Faro, por ocasião da campanha eleitoral de 2022. E detalhe, doutor Wendel, já tem um farto material comprobatório de que houve compra de votos por parte do Beto Faro. Todo o material coletado junto ao Ministério Público Eleitoral, Nonato, fez com que o próprio Ministério Público Eleitoral entrasse com as ações, as representações eleitorais contra o senador eleito Beto Faro, e após isso está em apuração no Poder Judiciário, onde o desembargador Leonan Cruz cobrou do juiz Rafael Fecuri o julgamento célere desse processo, Nonato. Por quê? Porque já está fazendo aí 1 ano e 9 meses do andamento desse processo sem o devido julgamento. Sem explicação, né? E aí o próprio presidente do TRF solicitou que fosse julgado logo, inclusive agora no mês de setembro, que já estava tudo pronto para julgar. Ou seja, qual é a explicação dada para o momento em que isto já deveria ter sido julgado? Não tem nenhuma explicação para tal. Por que tanta demora diante de algo que nós estamos mostrando aos senhores? E pelo material que temos acompanhado, Beto Faro, consequentemente, deve perder o seu mandato. O Beto Faro, diante das provas que já estão em poder do Tribunal Regional Eleitoral, deve perder o cargo de senador. Vamos ouvir mais uma vez o que diz a respeito deste assunto o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Dr. Leonan Cruz.
Estamos providenciando então aos senhores a fala do desembargador. Nossa querida jornalista do tribunal, doutora Renata Cláudia, me enviou uma matéria de um blog do senhor Olavo Dutra, do jornalista, onde ele faz crítica ao julgamento do processo do Beto Faro. Inclusive, sabe que a nossa administração é uma administração séria, independente, e culpa o doutor Rafael Fecuri pela demora e pincela a administração do tribunal e a nossa corte. Então, eu pedi para o doutor Rafael, nesse instante, que julgue esse feito. Inclusive, marcou audiência para outubro, pode antecipar, marcar para agora, ainda este mês. Não é? Então, isso realmente é muito desagradável. Eu quero me pronunciar porque eu não compactuo com nada ilegal, com nada que venha travar o andamento do processo. Isso não é justiça. Isso é um desserviço para o Poder Judiciário. Eu acho que eu quero consignar aqui, me desculpe, doutor Rafael, mas eu não posso resvalar na minha pessoa nenhuma atitude de nenhum magistrado dessa casa que seja contra os meus princípios, contra os meus valores. Eu acho que isso aí é um dever nosso, julgar todos os feitos, seja de quem for, seja do mais favorecido, menos favorecido, seja do mais privilegiado, do menos privilegiado, do poderoso e daquele que não tem poder. Então, recebi neste momento, fico muito triste, porque, embora não tenha ele en passant sugere que a gente poderia ter tomado uma postura, venho pedindo há muito tempo. Ele ressalta aqui também o meu desconforto pelos corredores do Tribunal Eleitoral da demora no julgamento desses processos, né? Tanto que nós tivemos agora que avocar esses autos de concórdia, porque realmente já estavam todo esse tempo e não eram julgados os autos. Me desculpe o meu desabafo, porque todos me conhecem, a minha postura, não sou melhor do que ninguém, mas eu não vou deixar que a minha conduta como advogado e agora magistrado seja arranhada. No programa de ontem, nós trouxemos ao conhecimento dos senhores os motivos pelos quais o Beto Faro deve perder o mandato de senador. Mais uma vez, eu quero trazer os áudios altamente comprometedores que mostram claramente que houve compra de voto. Comprou voto, vai pagar com a perda do mandato, Beto Faro. Vamos ouvir, então, o material que exibimos ontem. E este é o grande assunto hoje das redes sociais. A cassação do Beto Faro. Lembrando que nunca na história do Pará tivemos um senador cassado sumariamente, como deve acontecer com o senador Beto Faro. Vamos ouvir, então, as provas que podem levar a esta cassação. Vamos lá. A cereja do bolo consiste na seguinte situação. A gente tem essa forma de 1% que eu estava explicando para vocês, para a gente entregar o Beto Faro, e ela foi dividida entre todos nós. E ela consiste em 20 votos de cada um. Tá? A gente alcançando esse número de votos, a gente consegue fazer um ticket em dobro com vocês. Hoje, em média, quanto ticket de alimentação? 500 400 e pouco a média. Tá. É conforme o mês eu iria trabalhar. Então, esse mês agora, se nós alcançarmos individualmente a meta de 20 comprovada, a gente vai dobrar o nosso tipo de alimentação. Tá? Esse mês agora. Então, inicialmente, vou salvar esse número no celular de vocês, vou mandar um oi colocando o nome de vocês completo e o post. Não vai colocar Maria daquele Gefré. E conforme você for captando, vai enviando no mesmo número a foto dos títulos. Se não conseguir foto, você pode anotar, mas tem que anotar os dados corretos: nome completo, número do título completo,
zonalização completa, tá? Letra de forma para poder não fazer aquele garante e a pessoa não entender aqui. Porque então vocês vão perder para vocês mesmos, porque vocês conseguiram conversar com a pessoa, conseguiram extrair dados, conseguiram enviar os dados, mas mataram de uma forma que não deu para ler. Aí perdeu, tá? Todos esses títulos vão ser apurados a partir de segunda-feira. Vocês estão da recepção lá do atendimento. Não vale pegar título de todo, hein? Bem, aí você já vê que a empresa envolvida nesta questão é a Capa Capital. Nós estamos levantando tudo sobre esta empresa e seu envolvimento com o senador que pode ser cassado, o Beto Faro. MM do Brasil, nós estávamos ontem conversando no final do programa sobre a possibilidade da cassação do Beto Faro. Você disse que não acredita muito que isso possa acontecer, por quê? Olha, Nonato, nós acompanhamos isso em muitas esferas, tanto nas esferas estaduais quanto na federal, e a gente percebe que quando há uma demanda muito grande, um poder muito grande na mão de alguém, como o Senado da República, por exemplo, parece-me que a coisa tende a não prosperar. Mas não é que eu não acredite no trabalho do desembargador aí do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, o doutor Leonan Cruz, que com certeza, para ele chegar a esse nível, ele tem N informações e também acusações que o levaram, né, que levou a ele a ter certeza do pedido de cassação. Então é uma palavra de alguém que está gabaritado para isso. Mas nós não acreditamos muito que isso possa prosperar, porque, de fato, nós temos aí um poder acima. Agora, ninguém está acima da justiça. Então, Beto Faro realmente agora vai ter que se explicar, porque a imprensa, como quarto poder nesse país, tomou conhecimento e, especialmente aqui o cara a cara com a verdade, colocou as informações como porta-voz da notícia para que as pessoas pudessem ter acesso também à informação que não está em sigilo. Esses documentos, especialmente esses vídeos, estão desde o ano passado, quando, por ocasião das eleições, ele foi flagrado nessas gravações do que estaria cometendo essas infrações. E, Nonato, para perder um mandato dentro das normas da lei do TRE, basta que se comprove uma compra de um voto, porque é ilegal, tanto faz tu comprar como 1.000 votos ou 1 milhão de votos, você está cometendo o mesmo delito. Então, tem elementos necessários? Tem. Vamos aguardar os próximos passos da justiça. Eu acredito na justiça e acredito sim, especialmente no doutor Leonan, se ele está levantando com toda essa veemência, com toda essa categoria, com um número de provas muito fartas, é porque ele tem elementos mais que suficientes para isso. Vamos ver como é que o Beto Faro vai encarar daí para frente essas acusações cheias de elementos comprobatórios. Doutor Endel, você concorda com o MM ou acha que temos elementos suficientes para que o Beto Faro perca em definitivo o cargo de senador? Nonato, inclusive eu quero retificar aqui uma situação. Esse processo ele começou a correr em sigilo, sim, justamente a pedido do próprio Ministério Público Eleitoral ou até mesmo da defesa do senador Beto Faro, onde, segundo as informações e a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral pedindo essa cassação do registro do Beto Faro, foi por conta de assédio eleitoral, tanto na questão de empresa privada quanto no próprio IGPREV, onde estavam oferecendo ali vantagens àqueles servidores e eles estavam oferecendo um aumento de votos para o Beto Faro, bem como a captação ilícita de sufrágio. Então esses elementos estão todos nos autos. Nós temos vídeos que são vídeos que estão nas redes sociais, inclusive foram divulgados ontem, mas tem outros elementos, outras provas, outras materialidades que a gente não teve acesso. Inclusive ontem
eu fui, né, com o setor de inteligência que a gente chama, tentar verificar como é que está o último andamento desse processo e constatei que ele está sob segredo de justiça. Então, realmente, por isso que o desembargador Leonan Cruz, que é o presidente do TRE, cobrou o magistrado, que é o relator desse processo, que é o Dr. Fecuri, e aí pediu para que haja um julgamento célere, porque já tem mais de 1 ano e 9 meses que não foi julgado. E tem materialidade, precisa ser julgado pelo TRE, e se ele for condenado, ele pode recorrer ao TSE. Agora tem que ser julgado e sair das mãos do TRE, porque já vai fazer 2 anos isso e não é julgado pelo TRE. Então, as palavras foram muito fortes utilizadas pelo desembargador, que ele não coaduna com ilegalidade, né? Não faz parte do tipo de ação que ele toma perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que ele não compactua com essas irregularidades. As provas são contundentes contra o Beto Faro, doutor Wendel? O que a gente tem de acesso, Nonato, são provas contundentes, gravações, inclusive uma ligação, o Beto Faro conversa com uma pessoa que está cheio de gente ali, de supostos eleitores que vão ser beneficiados por ele. Então, tem provas contundentes sim. Não tive acesso, conforme eu falei, à defesa do Beto Faro, mas a gente espera que haja logo esse julgamento, ou agora em setembro ou em outubro, que parece que já vai ser designado para outubro, para a gente ter acesso a esse julgamento, para que possa o Beto Faro, se for condenado, recorrer ao TSE. O que não pode é ficar engavetado há 1 ano e 9 meses na mão de um relator. Bem, o assunto é polêmico. Nós estamos tentando manter um contato com o Beto Faro, mas ele não atende o telefone. Por diversas vezes, tentamos um contato com ele, com a sua assessoria, só que ninguém entende o porquê do senador não se manifestar. O fato é que o assunto vem à tona, o Beto Faro tem muito que se explicar, e tem muita gente perguntando aqui no WhatsApp da emissora quais são as possibilidades do Beto Faro perder o cargo de senador. Todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Diante do que nós estamos apresentando, diante do que já foi apresentado, o Ministério Público fez a sua parte, enviou para o Tribunal Regional Eleitoral e concluiu. Houve compra de votos. E compra de votos é olho da rua, seja para qualquer um. Pelo visto, pelo que estamos acompanhando, a situação do senador Beto Faro se complica a cada dia que passa. A cada instante, a situação dele vai ficando muito complicada. O Beto Faro, durante a sua trajetória política, construiu muitos inimigos, fez muitos inimigos, enganou muita gente, fez acordos e não cumpriu. Chega uma hora, Beto Faro, que a conta vem. Chega uma hora que tu vais ter que prestar contas com a Justiça Eleitoral. Ganhar a eleição como tu ganhastes, sair vencedor de uma eleição para o Senado como tu saístes, desta forma que agistes, é muito fácil. Aí é muito fácil. Comprar voto para se eleger, isso é uma covardia tremenda. Deverias fazer campanha, deverias ter feito uma campanha honesta, mas ao contrário, optastes por outro caminho e, consequentemente, deverá pagar um preço muito alto por isto. Conforme o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leonan Cruz, ele não aceita o que está acontecendo. Este processo tem que vir à tona, este processo tem que ser devidamente esclarecido e, mais do que isto, devidamente julgado. Vamos esperar e ver o que vai acontecer. Nós, aqui da Rede TV, vamos continuar cobrando um posicionamento, sim,
do doutor juiz que tem este processo em mãos. Pelas palavras do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ele deixou bem claro que não tem nada contra ninguém, mas não vai deixar que nada possa vir manchar a sua gestão. E com todas as palavras, disse ele entre linhas, que não vai aceitar esse tipo de situação. Este processo, que deve culminar com a cassação do Beto Faro, consequentemente, Beto Faro deve estar correndo agora pelos 4 cantos, até porque este assunto não tinha chegado ao conhecimento do público, da grande mídia, como chegou ontem, a partir do programa Cara a Cara com a Verdade. Estamos aqui trabalhando em prol da democracia. Acreditamos na justiça. Muita gente se manifestando através das redes sociais, muita gente se manifestando através do nosso WhatsApp, que realmente alguma coisa precisa ser feita. E a cassação do Beto Faro, para se ter uma ideia, gente, de todas as pessoas que estão se manifestando neste exato momento aqui na Rede TV, todas, pasmem os senhores, todas acham que o Beto Faro deve sim perder o cargo de senador. 2h04 em Belém. Bem, são muitas as reclamações com relação ao posicionamento adotado pelo Beto Faro nestas eleições. Não teria cumprido acordos. E agora, o que se vê é o que está acontecendo no Moju, por exemplo. Essa briga toda no Moju, como eu disse ontem, está se dando porque o senador Beto Faro não tem palavra. Traiu o Irã, traiu outros prefeitos, outros políticos. Traiu ou não traiu o MM? Você tem uma história lá de Barcarena, não tem? Barcarena que fica ali na região, né? E a gente percebe que quando há uma ruptura de comportamentos, né? De não cumprimento dos seus deveres ou até de acordos, não estou falando que são acordos legais ou ilegais, mas quando há esse tipo de ação, exatamente acontece esse tipo de racha. E por conta disso, lá em Moju, né, está acontecendo o que a gente está vendo, essa briga toda aí com relação a tudo isso. Mas se o Beto Faro tivesse mantido a sua palavra, exatamente, isto não teria acontecido. O que muito se ouve falar é exatamente. Mas o que houve em Barcarena também, houve uma questão lá envolvendo o candidato do PT, o Luiz Leão. Na verdade, Nonato, lá em Barcarena, as informações que nós temos, inclusive repassadas com documentos da gestão local do PT, porque você sabe, nós estamos numa eleição municipal. Quem define quem serão os candidatos, geralmente, é a comissão local. Sim. Que é a presidência composta por sua mesa, vai lá e vota. O PT tem uma hierarquia e só quem vota para isso são as que fazem parte mesmo da liderança ali, da mesa, da diretoria. E houve uma votação. E segundo este documento que nós recebemos, o candidato, o Vladimir Viana, por exemplo, teria sido um dos mais votados para ser o candidato do PT nessas eleições. Mas, no entanto... Ainda tem mais um caso antes desse no entanto aí. Por que o Vladimir Viana? O Vladimir Viana já vem de berço. O pai dele foi o fundador do PT em Barcarena. Depois do pai dele, ele cresceu vendo o pai dele atuando dentro das ações do PT, dentro das normas do Partido dos Trabalhadores. Ele então chegou à maturidade, hoje empresário de sucesso, viu que pode fazer algo mais e poderia colocar o seu nome também para concorrer. Dessa forma ele então tentou e aí, segundo os documentos, ele teria ganho ali para ser o candidato. Mas o Luiz Leão, que caiu, vamos dizer assim, de paraquedas, ele veio do Podemos. O Luiz Leão ele não era do PT. Não teve uma cassação? Foi cassado. Ele teve só o cargo de vereador cassado.
Ele não é vereador, foi cassado. Poderiam ter cassado os direitos políticos dele por 8 anos, como geralmente faz? Sim, mas não houve a cassação desses direitos. Ele pode concorrer às eleições. Só que ele era do Podemos, presidente do Podemos em Barcarena. Aí então ele vê a única possibilidade, já que o Podemos também está fechado com a atual administração, ele então correu para um partido. E a única brecha que ele teria ali de oposição seria o PT. Se filiou ao PT, às pressas, já no meio do ano para cá. Com a anuência do Beto Faro. Isso, do final do ano para cá e com a anuência do Beto Faro. Porque o Beto Faro se diz o dono do PT no Pará. E ele conseguiu, através disso, que o PT tivesse aí a decisão não local, e sim a nível de estado. E foi aí que conseguiram lançá-lo candidato a prefeito no município de Barcarena. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu li alguns documentos em relação a isso, me enviaram várias documentações em relação a isso. Eu achei interessante, já que você me perguntou sobre o caso, comentar aquilo que eu sei. Então, o Luiz Leão hoje está candidato, segundo os documentos, só por conta da insistência do Beto Faro em colocá-lo dentro dessa legislatura. Interesse próprio, né? Pelo visto, interesse particular do Beto Faro, até porque o que se percebe é que o Vladimir teria muito mais condições, né, de vir candidato do que o Luiz Leão. Inclusive o próprio Vladimir me disse que não foi só lá em Barcarena, parece-me que são cerca de 12 ou 16 municípios que tiveram a mesma influência. A Interferência do Beto Faro. Teria tido, não estou afirmando, viu? Porque eu estou falando aqui o que alguém me falou. Ele falou, MM, não foi só Barcarena, tivemos em vários municípios, mais de uma dezena, vamos colocar assim, de municípios que tiveram diretamente a interferência da diretoria do Estado comandada pelo Beto Faro. Olha, para você ter uma ideia, há quem diga que o Beto Faro teria traído o próprio governador Helder Barbalho. Isto também é uma outra informação que o programa está buscando explicação. Nós estamos tentando checar esta informação com relação ao governador Helder Barbalho, porque em outras praças o garoto foi realmente agiu ao contrário da história. Nós vamos esperar, nós vamos continuar falando neste assunto nos próximos programas e aguardar, logicamente, este processo. Doutor Endel, provavelmente em outubro, né? Provavelmente esse julgamento vai ser agora no mês de outubro, após as eleições, vai ser marcado esse julgamento. Inclusive o doutor Leonan pediu que fosse até mesmo avocado, mudado até o relator, caso ele não colocasse em pauta de julgamento, ou até mesmo antecipado para esse mês de setembro. Mas por enquanto, acredito que no mês de outubro será julgado e a imprensa vai ter acesso, apesar de ser um processo sigiloso, vai ter acesso ao resultado. E aí a gente vai saber o que realmente houve nessas eleições de 2022, onde o Beto Faro está sendo denunciado pelo Ministério Público Eleitoral, pelo assédio eleitoral dentro de empresas e até mesmo de órgãos públicos, bem como a captação ilícita de sufrágio. Bem, eu estou aqui, doutor Endel, recebendo alguns WhatsApps de advogados eleitorais. Eu queria esclarecer com o senhor o seguinte: caso o Beto Faro venha a ser cassado, caso não, né? Porque diante de todos esses fatos, diante de todas essas provas, é iminente a cassação do senador. Aqui seria a primeira instância? Aqui começa tudo? Se ele perder aqui o cargo, ele pode recorrer a Brasília? Esse processo, Nonato, começou no próprio TRE Pará, por ser um cargo majoritário. Inclusive a ação não é só contra o Beto Faro, que era o candidato ao Senado eleito, mas também como seus suplentes todos. Eles estão também no polo passivo dessa demanda, porque foram beneficiados por esses votos supostamente comprados, né? Então, se houver uma decisão do TRE, né, de cassação desse diploma do senador Beto Faro, ele pode recorrer ao TSE. Agora, diante destas provas tão contundentes, será que o TSE pode manter a cassação, doutor Endel? É muito explícito o que aconteceu, velho. Não é possível que o Beto Faro vá conseguir um santo protetor
para livrá-lo desta cassação, mesmo em Brasília. Ninguém está acima da lei, né, Nonato? Não, ninguém está acima da lei. Com certeza, Leonardo, se tiver toda essa materialidade realmente comprovada nos autos, se for aqui a votação, né, do pleno do TRE pela cassação do diploma do Beto Faro, ele pode recorrer, que é um direito ao recurso que ele tem, mas o TSE também vai julgar dentro da lei, independente de influência, independente do cargo que ele ocupa, vai julgar dentro da lei e deve manter a decisão do TRE. Caso o TRE, por exemplo, vote pela improcedência da ação do Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral também pode recorrer ao TSE pedindo a cassação dele. Mas diante dos fatos, estamos falando de fatos, né, doutor? Diante de fatos, nós ouvimos aí o que disse o representante lá da Capa Capital. E contra fatos não há argumento, né, Nonato? Inclusive, há todos esses anos de trabalho do doutor Leonan Cruz, que leva ele inclusive, falar abertamente sobre a cassação, pedido de cassação, inclusive pedido agilidade, né, no processo, se fosse possível se fosse por ele, por exemplo. Era para ser ontem. Seria ontem. Nós estamos às portas de um período eleitoral, mas já observou muito bem aqui o doutor Endel, que por conta de toda essa situação do período eleitoral, é provável que logo após a eleição ocorra esse julgamento aqui a nível de Estado, que se for recorrer provavelmente deverá recorrer para Brasília, lá retoma-se novamente. Agora, diante dos fatos que aí estão, dos vídeos, de toda essa informação e mais coisas que estão em sigilo, que levaram o doutor Leonan também a tomar essa decisão como desembargador do TRE e toda a capacidade que tem, realmente porque o negócio não é fácil. Bem, lembrando que o filho do Beto Faro, ele é candidato a vice lá no Acará. Exatamente, mas eu acho que lá ele não vai interferir muita coisa, porque o filho dele está ali como vice, porque está compondo a chapa, ainda é um menino muito novo. Como é que tu achas que não vai interferir? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, mano, tá tudo ligado. Tá tudo ligado, tá tudo ligado. É uma outra eleição, né? Não pode julgar duas eleições. Doutor, não, mas a gente tira as conclusões pelo pai que tem. A gente tira as conclusões pelo Beto Faro. Você acha que se o Beto puder afastar o Pedrinho da balsa para que o filho dele assuma, você acha que ele vai ficar de braços cruzados? Claro que não. A verdade é que o filho dele ainda está muito novo em relação a isso. Eu já vi o discurso dele. Para ele não interessa. Mas ele já tentou, inclusive, botar a esposa lá, não deu certo. E agora o caminho, porque o Pedrinho da Balsa tem uma aceitação de mais de 80% no Acará. Então ele viu ali, ele vai nessa vibe com o Pedrinho, porque o Pedrinho fez um bom trabalho, está buscando a reeleição, ok. Aí, depois, na saída dele, caso ele se reeleja aí no Acará, na saída ele possa vir como candidato e lá estar mais amadurecido. Acho que essa é a ideia dele, né? Danilo? Cadê a audiência do YouTube? A gente pode colocar no ar? Olha, eu quero agradecer a super audiência do YouTube. O YouTube está bombando neste exato momento. O assunto em pauta parece-me que está viralizando muito mais rápido do que nós esperávamos. Beto Faro, o senador que deve ser cassado nas próximas semanas. O programa Cara a Cara com a Verdade, programa altamente democrático, está à tua disposição. Tu que já viestes várias vezes a este programa, vem agora mais uma vez. Eu acho que é muito importante a tua fala diante de um assunto tão grave, diante de um assunto tão sério. Tu que por diversas vezes, volto a dizer, viestes a este programa por ocasião da campanha eleitoral, onde a Rede TV, mais uma vez, exerceu o seu papel democrático, ouvindo os candidatos ao Senado. E contigo não foi diferente. Também viestes a este programa para falar de tuas propostas. Agora o assunto é outro. Não adianta se esconder da imprensa. Nós vamos, consequentemente, continuar exercendo o nosso papel de tentar ouvi-lo.
A oportunidade é esta, Beto Faro. Microfones e câmeras da Rede TV à tua disposição. Não adianta tu ficar escalado agora diante de algo tão grave. Nunca ouvi na história do Pará a cassação de um senador da República. Pelo andar da carruagem, tu serás o primeiro. Pelo andar da carruagem, Beto Faro deve deixar seu nome registrado de forma negativa na história política do Pará. Olha, a gente teria condições de exibir esses comentários, essas mensagens no YouTube? Tem muitos comentários pesados, tipo o quê? Não, palavrão não pode. Não. Eu queria, inclusive, até colocar na tela para mostrar ao meu amigo telespectador que acompanha esta polêmica, já viralizou nas redes sociais, mas infelizmente a gente não tem condições, porque tem muitos palavrões. Então, você que está acompanhando aí a Rede TV através do YouTube, se contenha. Entendemos que o assunto é revoltante. Capa Capital. Capa Capital é a empresa envolvida até o tuco, mano. Até o tuco com o Beto Faro nesta contenda. Capa Capital. Que empresa é esta, afinal de contas? Quem é o dono desta empresa? Como o Beto Faro apareceu na Capa Capital? O que faz a empresa? Trabalha com o quê? Isto tudo nós iremos revelar nos próximos programas. São 2h20 em Belém. Vamos ver aí. Coloca para mim, por favor. A hora que eu ia ler, vocês tiraram do ar.